Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Até onde uma adaptação pode se afastar do clássico, sem perder aquilo que torna clássico. O novo filme dirigido por Emile Fennell reacendeu uma discussão antiga, não sobre apenas fidelidade literária, mas sobre memória cultural. Estamos diante da adaptação do Morro dos Ventos Uivantes, o clássico de Emily Brontë. Ou será que estamos diante de uma apropriação estética que usa o romance como matéria-prima para uma obra narrativa? E o mais importante, o que se perde e o que se ganha nesse processo todo? Quer saber mais sobre isso? Então já pega sua xícara com seu café, seu chá e sua água e vamos para mais um vídeo do canal. Você já percebeu que esse vídeo não vai ter como, teremos spoiler. Inclusive o pessoal lá da live do TikTok, quando a gente tava conversando sobre isso, já pegou alguns spoilers, sabe o meu posicionamento em relação a esse filme, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Principalmente porque quando eu fui assistir, eu paguei 2 vezes o ingresso. Sim, eu estava na fila do cinema, minha irmã perdeu o meu ingresso, aí eu tive que sair da fila e comprar outro. Eu preciso falar o que eu senti ao ver esse filme, essa adaptação. E eu já começo dizendo que eu não sou daquele tipo de pessoa que sou contra adaptações e entendo as modificações necessárias que precisam ser feitas quando a gente vai transpor, né, fazer essa transmediação para o audiovisual. E para esse filme especificamente, a gente precisa voltar a falar do livro especificamente. Quando foi publicado em 1847, sob pseudônimo Elis Bell, esse romance por si só já nasceu desconcertante. A crítica vitoriana da época não sabia como classificá-lo. Ele não era moralizante, não era didático, não oferecia uma redenção clara, mas havia aqui dentro uma violência psicológica, uma crueldade específica, ressentimentos e obsessão. E a gente precisa falar do nome principal que dá criatividade para essa obra, Heathcliff, que possui dentro dele todas essas características que eu falei anteriormente. A narrativa em moldura, com múltiplos narradores, cria uma distância calculada entre o leitor e o acontecimento. Nada que é nos entregado de forma transparente. Tudo é relatado, filtrado e reconstruído. Isso, para a época, século XIX, já é profundamente moderno. Então vamos falar sobre a narrativa do livro. Ele ele é gótico, mas não no sentido superficial de fantasmas, sombras. O gótico aqui vai aparecer estrutural. A paisagem vai fazer parte da estrutura do texto. É como se fosse uma extensão emocional mesmo. A casa apresentada aqui é como se fosse um organismo vivo também. O clima também vai aparecer como um espelho psíquico que dá toda a trama para essa narrativa, também que torna inovadora. Aí a gente pensa no próprio nome Heathcliff. Heath, que significa charneca, e Cliff, que significa penhasco. Você consegue perceber, então, que o personagem se insere na geografia do local, como se fosse uma coisa só. Ele não está na paisagem. Ele é a paisagem. Isso é muito importante na hora da gente analisar essa obra. E aí, eu passo para a parte importante que eu vi no filme. A centralidade passa a não ser mais do Heathcliff, mas sim para Kate. Porque quando o filme dá centralidade simbólica, deslocando o eixo para Kate, algo se modifica na engrenagem dessa obra. Você consegue perceber? Heathcliff, por si só, é um personagem sublime e romântico. Ele encarna o excesso, aquela força que não pode ser domesticada, aquela paixão que passa das convenções sociais. Mas ele encarna uma figura muito importante, principalmente inserida no século XIX, que é a figura do estrangeiro. Aí eu já começo também a minha crítica ao ator principal representando Heathcliff no filme. Ah, Mônica, ele é bonitão, ele fica horas ali em cena, não é legal assistir? Gente, se for pela beleza, realmente. Na literatura de Emily Brontë, ele vai aparecer como um cigano, associado como algo obscuro. E isso a gente vai precisar entender a realidade inglesa daquele período. Inclusive, há literaturas críticas, como de Terry Eagleton, que sugere uma possível associação com as questões irlandesas, refletindo principalmente as tensões coloniais da época, daquele período. Então, a aparência física do Heathcliff nesse momento, como uma crítica, vai ser essencial para esta obra. Na literatura, a gente vai perceber que o Heathcliff vai aparecer como um órfão marginalizado e vai terminar essa narrativa como proprietário das terras aristocrática rural que chegou a algum momento a desprezá-lo. Você tem noção que Emily Brontë, que faleceu super cedo, aos 30 anos, estava falando de assuntos tensos dentro da narrativa, de assuntos polêmicos que até então não eram tratados. A marginalização
daqueles que estavam chegando às terras, conhecidos como os estrangeiros. Então, nesse ponto, a gente precisa entender que o arco aqui não é apenas o romântico, ele é político. Quando a adaptação suaviza essa brutalidade ou transforma exclusivamente em amante trágico, corre-se o risco de apagar essa dimensão histórica e simbólica. Ou seja, sua aparência ambígua suscita discussões sobre raça, classe e preconceito. E agora consegue perceber a importância desse livro para o século XIX, para a literatura inglesa? E eu digo mais, não para a literatura inglesa somente, para a literatura universal. Heathcliff é, na verdade, uma das figuras mais complexas do século XIX. Agora voltamos pro filme. Mônica, você só tem coisas ruins pra falar dele? Eu vou confessar pra vocês que eu levei um pequeno susto. Primeiro porque eu já tinha perdido meu ingresso. Aí eu peguei e comprei correndo lá, entramos na sala de cinema, sentei, começou o filme e falei, a gente tá na sala errada. Eu ainda assim falei, Mônica, senta aqui como uma pessoa que vai assistir uma adaptação ou que não conhece essa obra, tenta separar a obra agora dessa adaptação. Nem assim eu consegui. E eu vou confessar que a teoria cromática que é dirigida é interessante. A gente vai perceber várias vezes aparecendo a cor vermelha e depois a cor branca, que vão ser fortes nesse decorrer da narrativa. A cor vermelha vai representar muitas das vezes a paixão, a violência, a pulsão. Agora, a cor branca, por horas, vai representar a paz, a pureza, a morte, o vazio. Mas há um perigo nessa estetização em excesso. Primeiro momento, eu estava achando lindo, principalmente a questão das imagens. Parecia até ser feitas e utilizadas por IA. Depois, eu comecei a perceber que já estava ficando excessivo essa repetição das cores. Num primeiro momento, eu falei, olha, foi interessante colocar a cor aqui para mostrar essa dualidade entre os personagens. Até perceber também que já estava ficando repetitivo. Se a forma se torna apenas excessivamente polida, você consegue perceber que talvez o conteúdo se enfraqueça? E aqui a gente passa para a questão central da teoria da adaptação. A adaptação nunca é uma cópia. Toda adaptação é uma interpretação de fato. Mas existe uma diferença entre adaptar e reconfigurar completamente o eixo simbólico da obra. O que vemos no filme são elementos que se assemelham com pastiche. É um anacrotismo consciente, é uns figurinos deslocados, cenários estilizados demais. É tão bonito que parece que às vezes foi utilizado IA. E isso mostra a montagem fragmentada. O pastiche, na tradição pós-moderna, é a reutilização de estilos anteriores, mas com a consciência estética. Fazer um pastiche necessariamente é negativo, Mônica? Não, mas a pergunta é, o filme dialoga diretamente com o romance? Ou apenas utiliza sua aura para construir outra narrativa? Um exemplo de pastiche, para a gente entender um pouco mais do que isso significa, é este livro aqui, do Fernando Sabino, que se chama Amor de Capitu. Quando a gente pensa nesse romance, logo vem à nossa mente Dom Casmurro. Aqui, Fernando Sabino vai tentar responder aquela pergunta, traiu ou não traiu? E para isso, ele tira a figura da primeira pessoa de Dom Casmurro na narrativa e passa para a terceira pessoa. E spoiler, será mesmo que Capitu traiu Mentim? Você consegue perceber que ele escreveu um outro livro para deixar da mesma maneira do que esse livro aqui já tinha deixado? O pastiche, então, seria como se ele tivesse pegado a pena do Machado de Assis, escrevesse a história de Machado de Assis, mas mudando e modificando ali o que ele acha necessário. Então, pastiche é a conscientização de estilo anteriores para criar algo novo. E aí que está a tensão. Será que as pessoas querem uma releitura ou quer a fidelidade da obra? E por isso que eu lanço aqui uma pergunta: até onde vai a liberdade poética? E é exatamente esse tipo de questionamento que a gente faz no curso Uma Jornada pela Literatura. Porque quando você entende o contexto histórico, você começa a enxergar muito além da superfície. O curso não é sobre decorar enredos, mas é sobre aprender a ler com profundidade. Se você ficou interessado, aponte seu celular para o QR Code na sua tela ou acesse o link aqui abaixo. Outro ponto fundamental é ignorar a presença de Emily Brontë. Ignorar a escritora, a importância dessa escritora na narrativa. Como a gente sabe, a Emily Brontë publicou este livro com pseudônimo masculino. O romance foi criticado não apenas pelo seu conteúdo, mas pela sua imoralidade. A violência trazida por Heathcliff era vista como um indício de uma falha moral. Fora que o jeito que ela colocou a narrativa para representar
a linguagem de quem era visto como burguês, quem era visto como estrangeiro, também representava muito dentro dessa obra toda complexa do século XIX. A crítica não estava preparada para ela. Não estava preparada para entender que uma mulher, uma menina inclusive, poderia escrever algo tão brutal, com personagens tão ambíguos, personagens que estavam tão desprovidos da idealização romântica presente naquela época. E por isso que faz com que a obra do Morro dos Ventos Uivantes seja tão revolucionária. Não apenas esteticamente, mas culturalmente. Voltando novamente no ponto em que Heathcliff, a representação de Heathcliff, trata de questões raciais, que no romance é ambíguo, mas é central para o tratamento que ele vai receber. Quando essas dimensões são suavizadas ou esvaziadas, há um esvaziamento interpretativo significativo. A adaptação começa a dialogar mais com as sensibilidades contemporâneas do que as tensões do século XIX. E isso é legítimo, Mônica? Talvez, mas isso é que a gente precisa saber, que não é neutro. Talvez o ponto mais importante até agora seja este. O Morro dos Ventos Uivantes nunca foi confortável. Ele não foi escrito para agradar. Ele não foi escrito para inquietar. Se uma adaptação torna confortável, romântica demais, ou esteticamente domesticado, talvez ele tenha perdido a selvageria, o que tornou eterno. A questão final, na verdade, nem é se o filme é bom ou ruim, mas sim se ele preserva a força indomável que tem essa literatura. Porque alguns romances não pedem atualizações, pedem compreensão. E talvez os maiores desafios dessas adaptações contemporâneas seja este: não domesticar o que já nasceu selvagem. Agora me conta você já assistiu esse filme? Quais foram os seus critérios para a avaliação dessa obra? Me conta aqui nos comentários e vamos continuar esse assunto. Eu amo conversar com vocês. E já sabe, né? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo!